Fique agora com o Bom Dia Rural, o programa de quem planta e produz. Oferecimento Cressol. Hoje é sábado, 13 de junho de 2026 e o Bom Dia Rural está começando na tela da Rede Massa TV Guará. Na próxima meia hora você é meu convidado para acompanhar as melhores notícias do agronegócio paranaense. Vamos aos destaques desta semana. Manejo de precisão. Como o diagnóstico correto do solo ajuda a destravar a produtividade e a rentabilidade no campo. Os efeitos do embargo europeu à carne brasileira para os produtores do Paraná. A receita de ossobuco com polenta, preparada pelo Pequeno Levi. E ainda as principais notícias do agronegócio paranaense nesta semana no Giro Agro. O Bom Dia Rural está começando. Produzir o ano todo exige o máximo do solo e, se não houver o cuidado ideal, a produtividade despenca. É aí que pode entrar a tecnologia para recuperar todo o potencial do campo. E nisso, a agricultura de precisão é uma aliada que pode aumentar a produtividade em até 30%. A agricultura mudou. Se antes o solo descansava por longos períodos, hoje muitas propriedades produzem praticamente o ano inteiro, em um ritmo intenso que exige cada vez mais da terra. O problema é que essa exploração contínua pode cobrar um preço alto se o solo não receber o cuidado adequado. E quando a terra chega ao limite, os sinais aparecem direto na lavoura, como manchas na área, crescimento irregular e queda na produtividade. O produtor Lucas Tramontim, de Dois Vizinhos, começou a notar esses sinais e decidiu investigar o que estava acontecendo. A gente, juntamente com a família, notamos áreas que a produtividade vinha caindo e manchas irregulares na lavoura. Aí a gente adotou a agricultura de precisão para ver realmente o que precisava. A resposta veio com análise de solo, que revelou os fatores que estavam limitando o desenvolvimento das plantas. O pH inadequado, o baixo teor de cálcio e magnésio, além da presença de alumínio tóxico. Problemas que não podem ser vistos a olho nu, mas que pesam direto no desempenho da cultura. Por isso, um diagnóstico detalhado se torna essencial para definir as estratégias de manejo. O mapeamento do solo pode ser feito de várias formas. Aqui nesta área é feito com o apoio de um quadriciclo, que torna o processo mais ágil e preciso. As amostras são retiradas em diferentes pontos de forma georreferenciada, o que permite identificar as variações do solo dentro da própria lavoura. A gente trabalha com grids menores, 1, 2 hectares do produtor, justamente para ser algo mais preciso. Cada grid desse a gente tem uma amostra composta que vai gerar um laudo lá de fertilidade do solo. A agricultura de precisão justamente é isso, é ser mais assertivo, e tem toda uma tecnologia embarcada, pontos georreferenciados, para a gente conseguir ter uma uniformidade melhor da área. E deixar meio que um nível mais alto aí dos nutrientes, para alavancar aí as produtividades. Com o mapa e o resultado em mãos, é hora de planejar a correção. O diagnóstico aponta exatamente o que falta e onde falta, permitindo a recomendação de insumos na dose certa e para cada ponto da lavoura. Entre as principais estratégias estão o uso do calcário para corrigir a acidez do solo, além do aporte de nutrientes essenciais para devolver o equilíbrio e a fertilidade à terra. Quanto mais a gente conseguir que a raiz vá para a profundidade, a gente tem mais absorção de micro e macronutrientes e água abundante. A pesquisa traz para nós que a gente pode ter um incremento de até 30% a mais de produtividade. Sem um solo bem adaptado, bem corrigido, bem preparado, não conseguimos ter boas produtividades nas próximas safras. Mas o trabalho não termina na recomendação técnica. O suporte segue lado a lado com o produtor durante todo o processo de manejo e aplicação de insumos. Na propriedade do Lucas, descobrir o que estava faltando na terra foi o ponto de virada para destravar o potencial produtivo da área e garantir um manejo muito mais inteligente. A gente conseguiu maior uniformidade na lavoura, com alto rendimento. A gente já vem fazendo aqui há mais de 10 anos a agricultura e todo ano a gente vê resultados. Se você fizer corretamente
e aplicar a calagem e os nutrientes que precisam ser aplicados corretamente no seu solo, vai produzir ainda mais na sua lavoura e você vai ter um retorno financeiro muito bom. Dicas importantes repassadas pela equipe técnica da Coasul e que, em caso de mais dúvidas aí na sua propriedade, pode entrar em contato diretamente com o seu engenheiro agrônomo. Vamos agora ao Giro Agro. A produção do etanol a partir do milho cresceu 3 vezes nos últimos 5 anos no Brasil. Saltou de 9% para 28% do total do combustível produzido no país. E o Paraná registra um crescimento ainda mais expressivo, com alta de mais de 70% na produção. No Paraná, a produção de etanol à base de cana está estimada em pouco mais de 1 bilhão de litros, o que representa uma leve retração de pouco mais de 2% em relação ao último período. Já o etanol de milho deverá apresentar um crescimento expressivo neste ciclo, com uma produção estimada em 31 milhões de litros, uma alta de 71% na comparação com o período anterior. Embora o Paraná não tenha um polo consolidado na produção do etanol à base de milho, há investimentos significativos sendo feitos neste setor, e a expectativa é de que o estado passe a ser um dos principais produtores deste tipo de combustível nos próximos anos. Na vida, nem tudo acontece sozinho. Quando a gente coopera, tudo flui melhor. Cada pequena decisão faz valer a pena. O dinheiro circula e todos crescem. E isso muda tudo. É assim que o cooperativismo acontece. E a vida também. Cressol, onde a vida coopera e tudo começa por você. Não foram só máquinas, não foi só tecnologia, não foram só números, foram mãos, corações e sonhos. A Coasul de hoje nasceu da força das pessoas, com paixão pelo cooperativismo, pelo amor à terra e fé no futuro. A mesma vontade, lá do começo, ainda nos impulsiona. Evoluir com cooperados, colaboradores e com as comunidades onde atuamos. Coasul, uma força que nos inspira a caminhar juntos. Você sabia que a gente tinha nossa própria linha de pintura eletrostática nas nossas perfis de alumínio? Olha quanta cor legal! Tem cinza, rosé e até champanhe. Na Vitrasul, você escolhe tudinho para seu projeto ficar lindo e do seu jeito. Fica tudo perfeito, é só escolher que já está prontinho. Vitrasul, distribuindo qualidades. Olá, sou Closimar Nava, agente Omni para Francisco Beltrão e região há 20 anos. E nesse tempo todo, ajudamos você a realizar o seu sonho de ter o seu carro, moto ou caminhão, sempre com muita transparência, credibilidade e confiança. Se você está pensando em comprar ou trocar o seu veículo, nós temos as melhores soluções e alternativas para você, com prazos que vão em até 48 vezes e detalhe, a primeira parcela com até 60 dias. Temos também o refinanciamento da Omni, que permite a você reorganizar suas finanças, fazer investimentos sem se desfazer do seu veículo. E se você, motorista, quer realizar o seu sonho de ter o seu primeiro caminhão, a Omni oportuniza isso para você. Nós somos uma das únicas financeiras do Brasil que faz esse tipo de operação. A nossa operação é rápida e fácil. Você escolhe o veículo, encaminha seus documentos e em poucos minutos a sua operação poderá ser aprovada. Na Omni, nós temos um atendimento personalizado, taxas competitivas e o compromisso com a sua satisfação. Consulte um dos nossos analistas e faça uma simulação. Omni Financeira, crédito seguro, soluções para você e uma parceria que transforma sonhos em realidade.
A energia solar já representa mais de 20% da matriz energética brasileira. É a maneira mais desburocratizada e econômica de gerar sua própria energia. E é por isso que tem muita gente instalando. E você, no momento em que for fazer o seu projeto, precisa escolher uma empresa confiável. E a Solprime cuida de todo o projeto para você, desde o projeto elétrico, passando pela instalação e depois a assistência técnica. Então, não fique de fora dessa. Solicite agora mesmo o seu orçamento e comece a economizar já. O Bom Dia Rural está de volta para falar sobre o veto da União Europeia à carne de gado, de frango e também ao mel brasileiro. Essa é uma medida que passa a vigorar a partir de setembro, que vai trazer grandes impactos ao agronegócio brasileiro e que também vai afetar os produtores aqui do Paraná. Confira mais detalhes na reportagem. A notícia caiu como uma bomba em uma cadeira inteira de produção. A retirada do Brasil da lista de países exportadores de carne pela União Europeia tem preocupado produtores, fornecedores, frigoríficos e empresas de exportação. A restrição abrange a carne bovina, de frango e de peixe, além de tripas e mel. Para ter uma ideia do impacto do veto, a Europa consome hoje cerca de 5,8% da carne que o Brasil exporta. É um volume suficiente para mexer com o mercado interno. E a gente sabe que isso traz um impacto negativo para o produtor da nossa região, porque esses frigoríficos que faziam essa exportação, que eram habilitados, eles passam a ter essa carne distribuídas no mercado interno, né? No mercado brasileiro. Isso, com uma maior oferta, né, de carne, impacta por uma redução do preço da carne bovina no mercado interno. Segundo a Comissão Europeia, o Brasil não conseguiu comprovar que seus produtores atendem algumas das exigências sanitárias europeias, especialmente que não utilizam ao longo de toda a cadeia produtiva medicamentos antimicrobianos para tirar e prevenir infecções em animais. O Ederson, que também é zootecnista, explica melhor como esses agentes funcionam e por que estão no centro dessa polêmica. O mercado europeu já há muito tempo restringe o uso de antibióticos, são ionóforos, né? E o Brasil tem a liberação para o uso desses produtos, que são a virginiamicina, a monenzina, são produtos que melhoram a eficiência alimentar, mas que no mercado europeu é proibido. Então, a gente sabia que isso uma hora ou outra poderia acontecer, né? A gente também sabe que o uso indiscriminado de antibióticos pode estar trazendo aí resistências a algumas bactérias, e esse mercado europeu já vem há algum tempo trabalhando com isso. O que o mercado brasileiro está tomando de medida para isso, né? Recentemente, alguns ionóforos já foram proibidos, se não me falha a memória, são 3, que já não se pode mais usar dentro do Brasil, e isso entra de barganha também para o governo brasileiro agora negociar com a União Europeia, né? A decisão representa um revés significativo para o agronegócio brasileiro, já que envolve um mercado de quase 2 bilhões de dólares anuais, principalmente com a exportação de carne bovina e de frango. Mas agora, o governo federal busca correr contra o tempo, porque tem até o dia 3 de setembro para tentar reverter essa decisão. A proposta é mostrar que o Brasil oferece as garantias e certificações necessárias para garantir a qualidade e a sanidade da carne brasileira. A União Europeia diz que o veto poderia ter sido evitado, mas que não recebeu todas as comprovações a tempo. Já o Ministério da Agricultura busca voltar à lista de exportadores e trabalha de forma técnica e política. E apesar do susto da decisão, a carne brasileira mantém o seu status sanitários em diversos outros países. O mercado internacional olha muito para o Brasil, que é o maior produtor de proteína animal, principalmente de bovinos no mundo. Então, se a gente não fizer o nosso dever de casa, compromete todo o comércio exterior da proteína animal, né? Principalmente dos bovinos. Os
produtores que trabalham com a criação de animais devem atualizar o rebanho. O prazo já começou e segue até o dia 30 de junho e é obrigatório para todos os produtores para regularizar as suas propriedades rurais. Durante esse período, os produtores precisam informar a ADAPAR os animais existentes na propriedade e manter os dados cadastrais em dia. E vale reforçar, a atualização não é apenas para quem tem gado. O cadastro deve ser feito por produtores que possuem bois, búfalos, cabras, ovelhas, suínos, cavalos, jumentos, mulas, abelhas, galinhas e peixes. As informações são importantes para a emissão da Guia de Trânsito Animal, a GTA, documento necessário para o transporte dos animais entre propriedades, feiras, leilões e frigoríficos. Além disso, os dados ajudam no controle sanitário e na prevenção de doenças, fortalecendo a defesa agropecuária do Paraná. Seguimos falando de economia do Bom Dia Rural e agora trazendo a entrevista do jornalista Luiz Carlos Baggio com o empresário Sidney Covatti. É o quadro Agroeconomia. Muito bom dia a você que nos acompanha. Hoje nós vamos conversar com o empresário Sidney Covatti, da Vitralsul, uma das apoiadoras do programa. E a Vitralsul vem inovando, vem ampliando, diversificando atividades, inclusive fazendo novos investimentos. Sidney Covatti, seja bem-vindo, Sidney. E como está hoje a Vitralsul para tentar se manter atualizada aí no seu ramo de atividades? Bom, Baggio, a gente mesmo agora, não sendo uma época tão favorável, né? A gente tem continuado tentando evoluir com os passos mais firmes, mais seguros, mas nós estamos tentando sempre evoluir aos poucos, né? E agora tivemos um investimento esse ano numa máquina para pinturas de alumínio, as máquinas mais modernas do mundo, uma máquina italiana, para atender o mercado de perfis de alumínio coloridos, que é uma tendência aí a ter perfis mais coloridos, mais personalizados, né? A Vitralcolor, que agora está recebendo esses novos investimentos, Sidney, ela está equiparada às empresas às indústrias mais modernas do país. No setor de pinturas de alumínio, sim. De perfis de alumínio, sim. E esse perfil, esse tipo de material, Sidney, hoje está sendo cada vez mais utilizado? Bom, Baggio, assim, o perfil de alumínio, quando ele sai da indústria, ele sai na cor natural do alumínio, aquela cor fosca, né? E aí depois começou, no decorrer do tempo, foram sendo pintados de branco, alumínio branco, depois foi alumínio preto, hoje nós temos alumínio madeirado, temos alumínio cinza, bronze, azul, champanhe, são várias cores. Só nós ali, nós temos um leque de 15, 16 cores que nós pintamos, né? E a tendência que a gente percebe é que os arquitetos, cada vez mais, eles querem personalizar o seu projeto. Então, a gente vendo a tendência de ser cada vez alumínios mais coloridos, mais diferentes, então a gente acabou investindo nessa máquina, uma máquina italiana, como eu já falei. Hoje é a máquina mais moderna do mundo, e para atender esse mercado. O alumínio, Baggio, se tornou muito versátil, né? Aonde você vai o ferro ou vai a madeira, o alumínio vai também. O alumínio substitui tranquilamente o ferro e tranquilamente a madeira. Então, assim, você faz desde janelas, portas, que é o básico, né? Tu faz pergolados, tu faz a área decorativa com alumínio, você faz, enfim, portões, portão de enrolar com alumínio, portões de elevação com alumínio. Enfim, é uma infinidade de coisas que você faz com alumínio, que até há pouco tempo o alumínio não tinha essa diversidade. Sidney, uma situação que preocupa o empresariado é a questão do custo do dinheiro, que hoje no Brasil está muito alto. Exatamente, Baggio. O dinheiro é um produto raro no mercado. Ele está muito caro. Para quem precisa tomar emprestado esse dinheiro via financiamentos, se torna caro. E para quem tem dinheiro, está aplicado, entendeu? Então, assim, são duas pontas que quem tem dinheiro está aplicado não quer tirar e quem não tem não consegue captar. Então, realmente, o dinheiro está ficando muito escasso no mercado. Precisaria haver, então, uma mudança na política econômica de forma a facilitar o acesso ao dinheiro, os financiamentos ficarem principalmente mais acessíveis para que a construção civil ganhe um novo impulso. Com certeza, Baggio.
A gente vive aqui na nossa cidade, por exemplo, tem bastantes, né? A gente vê que ainda a construção civil está evoluindo. Mas se você pegar no Brasil um todo, né, não segue essa demanda de Beltrão. Não dá para você comparar a nossa demanda aqui com o resto do país. Tá? Então, assim, com essa economia, digamos assim, onde o governo não tem uma responsabilidade fiscal tão grande, que ele vai se endividando ano a ano, cada vez aumenta mais a sua dívida, o dinheiro cada vez fica mais caro. A gente não vê um sinal que vai abaixar esses juros, a gente não vê uma luz lá no fim do túnel. Então, assim, a gente vai, como eu falei, vai progredindo, evoluindo, mas com muito cuidado, tipo dirigir de chuva, né? Andando para frente, mas com mais cuidado. Obrigado ao empresário Sidney Kovács, da Vitral Sul, da Vitral Color, que está analisando então aqui para a gente esse mercado, a situação momentânea e a preocupação manifestada por ele com o custo do dinheiro que está travando em muito a construção civil. Obrigado a você que nos acompanha. Voltamos no próximo programa. Você já deve ter ouvido aquela frase, esse tem que estudar para deixar de ser cavalo, com todo respeito aos animais, claro. Pois é, nessa semana repercutiu um vídeo com algumas imagens bem curiosas sobre esse tema. As cenas mostram alguns cavalos dentro de um ônibus escolar e foram flagradas na cidade de Dois Irmãos, no Tocantins. Pelo que nós apuramos, uma vaquejada estava sendo realizada e um dos meios de transportes utilizados foi o ônibus. A gente esclarece que o veículo não pertence a nenhum órgão público e é particular. Os animais, segundo o proprietário, recebiam água e alimentação durante todo o trajeto. Orientamos que esse não é o meio ideal para fazer o transporte de animais, mas essa é uma cena pitoresca do nosso Brasil afora. Nós voltamos no próximo bloco para trazer a receita da semana. Na vida, nem tudo acontece sozinho. Quando a gente coopera, tudo flui melhor. Cada pequena decisão faz valer a pena. O dinheiro circula e todos crescem. E isso muda tudo. É assim que o cooperativismo acontece. E a vida também. Cressol, onde a vida coopera e tudo começa por você. O alumínio não é apenas um material, é a escolha de um estilo. Os perfis de alumínio da Vitral Sul transformam projetos em verdadeiras obras de arte. Adaptável a qualquer design, o alumínio oferece liberdade para arquitetos inovarem e criarem espaços que inspiram. Elegante, leve, resistente e infinitamente versátil. Vitral Sul, distribuindo qualidade. Olá, sou Closimar Nava, agente Omni para Francisco Beltrão e região há 20 anos. E nesse tempo todo, ajudamos você a realizar o seu sonho de ter o seu carro, moto ou caminhão. Sempre com muita transparência, credibilidade e confiança. Se você está pensando em comprar ou trocar o seu veículo, nós temos as melhores soluções e alternativas para você. Com prazos que vão em até 48 vezes e detalhe, a primeira parcela com até 60 dias. Temos também o refinanciamento da Omni, que permite a você reorganizar suas finanças, fazer investimentos sem se desfazer do seu veículo. E se você, motorista, quer realizar o seu sonho de ter o seu primeiro caminhão, a Omni oportuniza isso para você. Nós somos uma das únicas financeiras do Brasil que faz esse tipo de operação. A nossa operação é rápida e fácil. Você escolhe o veículo, encaminha seus documentos e em poucos minutos a sua operação poderá ser aprovada. Na Omni, nós temos um atendimento personalizado, taxas competitivas e o compromisso com a sua satisfação. Consulte um dos nossos analistas e faça uma simulação. Omni Financeira, crédito seguro, soluções para você e uma parceria que transforma sonhos em realidade. Não
foram só máquinas, não foi só tecnologia, não foram só números, foram mãos, corações e sonhos. A Coasul de hoje nasceu da força das pessoas, com paixão pelo cooperativismo, pelo amor à terra e fé no futuro. A mesma vontade, lá do começo, ainda nos impulsiona. Evoluir com cooperados, colaboradores e com as comunidades onde atuamos. Coasul, uma força que nos inspira a caminhar juntos. A energia solar já representa mais de 20% da matriz energética brasileira. É a maneira mais desburocratizada e econômica de gerar sua própria energia. E é por isso que tem muita gente instalando. E você, no momento em que for fazer o seu projeto, precisa escolher uma empresa confiável. E a Solprime cuida de todo o projeto para você, desde o projeto elétrico, passando pela instalação e depois a assistência técnica. Então, não fique de fora dessa. Solicite agora mesmo o seu orçamento e comece a economizar já. A Difer Distribuidora de Ferros e Aços fornece a mais completa linha de ferros e aços para a construção civil, a ferros, vergalhões, colunas e vigas de todas as bitolas, treliças, malhas de ferro, pregos e parafusos. Para o sítio ou fazenda, possui arame farpado, liso, ovalado e ferragens para todas as aplicações. Para a metalurgia tem tubos, perfis, eletrodos e muito mais. Ainda a Difer Bem Viver Construção e Acabamentos. Loja anexa à distribuidora, tem do piso ao teto, do acabamento à pintura, do jardim à horta. Dispomos de materiais que se enquadram perfeitamente às suas necessidades. Agora veja o nosso diferencial. O atendimento é familiar. A nossa família atende a sua. Rua Dionísio Paese, 181, ao lado do Detran, e Avenida Natalino Fausto, 670, próximo à Trincheira. O Bom Dia Rural chega agora para te mostrar uma receita muito tradicional e que vai bem nesse clima mais ameno do mês de junho. É o ossobuco com polenta. Pega aí o seu caderninho de receitas, a caneta e presta atenção nesse preparo que hoje vai ser feito com um personagem muito especial, o pequeno influenciador digital Levi Demenech. Oi, gente! Fiquei sabendo que vocês gostam das comidas do interior, que é cheia de substância. Então, pra quem não me conhece, eu sou o Levi e vou fazer uma receitinha aqui no capricho aí pra vocês do Bom Dia Rural. E o prato que eu vou preparar hoje é o ossobuco com polenta. Então, bora lá pra receitinha? Então, de arrancada, temperamos o ossobuco com páprica, dando também aquela semeadinha de sal. E na panela, trocamos uma colherada de banha de porco. E agora, largamos o ossobuco na panela para dar aquela seladinha. E depois dessa emprentada, tiramos eles e deixamos reservado. Para em seguidote, nós largamos 3 dentinhos de alho picado para fritar. Aí fazemos uma caminha com a cebola e com o tomate. Pra ficar desse tipo aqui, ó. Adicionando então um mix de temperos que pode ser de sua preferência. Pra em seguida, nós trafuncamos e de volta o ossobuco na panela, dando mais uma semeadinha de sal. Aproveitando pra entreverar umas 3 folhinhas de louro junto, pra dar aquele gostinho especial. Aí é só nos largar água quente até nas alturas dos ingredientes e fechar na pressão pra cozinhar. Enquanto isso, eu e minha mãe se atracamos no preparo da polenta. E força no muque que vai ficar do tipo. E olha só que maravilha que tá ficando, gente. Pena que vocês não podem sentir o cheirinho daí. E pra reta final, gente, trafuncamos o temperinho verde. Misericórdia, gente. Vai ser de comer até virar do avesso. Então vai um ossobuco com polenta aí, gente. Tá uma delícia. Que bela receita, não é mesmo? Essa é de dar água na boca. E o nosso agradecimento tanto ao pequeno Levi quanto aos seus pais, né? A Rosana e também o Jason. E o Bom Dia Rural desta semana vai ficando por aqui dessa forma, sempre trazendo receitas, tecnologia, mostrando curiosidades e também falando sobre os principais desafios do meio rural. Se você ainda quer assistir e também compartilhar as nossas informações, acesse o nosso conteúdo online. Segue lá o @Bom Dia Rural TV no YouTube, no Instagram
e também no Facebook. Um forte abraço e o nosso próximo encontro está marcado para sábado, às 9 da manhã.